Chesterton dizia que a Suma de Teologia de Tomás de Aquino é a obra que todos elogiam sem nunca tê-la lido. Essa ironia de Chesterton diz muito sobre a obra de Tomás de Aquino e, sobretudo, não é, a partir dos seus leitores modernos. Por quê? Os leitores modernos, nós, que vamos ler o texto de Tomás de Aquino, encontramos muita dificuldade para ler o texto. Primeiro, porque se trata de um texto escrito no século XIII. E a distância temporal já marca uma dificuldade enorme para se entender o texto de Tomás de Aquino. São visões de mundo diferentes, são conhecimentos de época diferentes. E além disso, o texto de Tomás de Aquino é um texto que pressupunha que o seu leitor original, sobretudo aqueles alunos de teologia, da faculdade de teologia, que já tinham passado pela faculdade de artes, dominavam pelo menos a dialética, a lógica, dominavam, por exemplo, alguns pensadores importantes, pensadores que eram chave para a leitura da teologia, naquele momento, que era, por exemplo, Aristóteles. Então, uma linguagem filosófica, uma linguagem que pressupõe um conhecimento filosófico e que muitos de nós não possuímos quando vamos ler a obra de Tomás de Aquino. Então, o que acontece em geral hoje? As pessoas reconhecem a importância da obra de Tomás, porque vêm as ideias de Tomás de Aquino sendo divulgadas por aqueles que estudam Tomás de Aquino, mas estas pessoas nunca leram a obra de Tomás de Aquino. Por quê? Ou não se interessaram mesmo em ler, achavam que estavam satisfeitas com as reverberações daqueles que leram a obra de Tomás de Aquino, ou porque, quando leram um artigo da Suma de Teologia, disseram consigo mesmo: isso aqui está além das minhas condições, não vou conseguir dar conta desse texto. Foi pensando justamente em ajudar aqueles que já se defrontaram com o texto de Tomás de Aquino e perceberam as suas dificuldades, que nós resolvemos publicar nossa tese de doutorado. A gente escreveu uma tese de doutorado sobre um artigo da Suma de Teologia, o famoso artigo 7º da questão 84, da primeira parte da Suma de Teologia. É um artigo importantíssimo, é um artigo-chave, justamente para se entender a teoria do conhecimento de Deus em Tomás de Aquino. Então, o que a gente fez? A gente retomou essa tese, fez algumas modificações, alguns ajustes para o aspecto literário, né? De um aspecto literário, para que o livro possa não ser meramente uma tese, né? Desconsiderando ali aqueles recursos que são típicos da academia e decodificando isso para um contexto mais amplo, para que aqueles que desejam ler a obra de Tomás de Aquino e não sabem como começar, ou precisam de uma ajuda para começar a ler o texto, porque perceberam um grau de dificuldade, pudessem encontrar nesse livro algumas trilhas que facilitariam esse percurso. Esse livro, gente, é eu diria assim, a tentativa de compreender um artigo da Suma de Teologia, um artigo importantíssimo, como a gente já disse, e a gente oferece ali uma trilha para que aquele que quer não só compreender a doutrina do conhecimento de Deus em Tomás de Aquino e a sua relação com a teoria da imaginação, mas que deseja saber como deve ser feita uma leitura, ou como deveria ser feita uma leitura rigorosa da Suma de Teologia. Eu espero que este livro possa não só trazer conhecimentos para aqueles que gostariam de entender a teoria do conhecimento de Deus em Tomás de Aquino, mas possa servir como uma trilha de alguém que precisa subir num ombro de um gigante da teologia que é Tomás de Aquino e sabe que essa subida não vai ser fácil, é uma subida dolorosa, mas depois que você chega lá nos ombros daquele gigante, você consegue enxergar melhor o que ele fez e qual a sua real contribuição para o pensamento, tanto teológico, filosófico, na área do direito, em tantas outras áreas do saber. Eu espero que este livro possa levar aqueles que querem ler Tomás de Aquino à leitura da sua própria obra e, sim, possam, diferente daquilo que o Chesterton diz, né? Não só elogiar a obra de Tomás de Aquino por ela ser grandiosa em seus efeitos, mas elogiar a obra de Tomás de Aquino porque realmente leram a obra de Tomás de Aquino e foram honestos na sua leitura e pelo menos na sua dedicação em avaliar a obra
de um autor, de um teólogo importantíssimo para a história do pensamento cristão.